Boa noite. Quanto tempo? Deixa eu colocar aqui, deixa eu fixar o comentário sobre glúten. Começar a mandar pro pessoal que a live vai começar. Boa noite, boa noite. Mandando aqui para todo mundo sobre a live de hoje. Boa noite, Roselaine, Matheus. Boa noite a todos. Bom, hoje a live é muito importante. Eu sei que glúten é um assunto bem batido, muita gente fala sobre glúten, mas o que eu vou passar aqui são algumas coisas que pouca gente fala sobre glúten. O que eu vou passar aqui são coisas que são pouco faladas, até erros diagnósticos que acontecem e são secundários ao glúten. Boa noite, Duda. Seja bem-vinda. Então eu vou pedir para vocês que, se vocês conhecem pessoas que têm doença autoimune, doença do colágeno, manda para elas esta live, né? Clica aí no aviãozinho, começa a mandar sobre a live, avisa todo mundo. Por quê? Porque hoje o assunto é bem importante, é bem legal. É um assunto que pode ajudar e ajudar bastante muitas pessoas, tá? Eu tô mandando aqui para uma galera, já cliquei aqui no aviãozinho, tô mandando para todo mundo. Tem bastante gente aqui. Nossa, quanta gente que tá aqui no meu grupo. Bom, tô mandando para essa galera toda. E vou pedir para que vocês cliquem aí no aviãozinho. Já tá mandando também? Legal, legal. Dr. Marcos está presente, ó, amigo meu da época da faculdade. É um prazer. É um prazer. E hoje nós vamos falar sobre um vilão conhecido, mas que muitas vezes acaba passando alguns detalhes sobre ele. Principalmente a gente como médico. O mundo ele tem mudado bastante, né? A necessidade de velocidade, até no diagnóstico médico, está muito alta. Um atendimento de 10, 15 minutos num consultório, isso não existe, né? Esses dias eu estava atendendo uma paciente. Boa noite, Mônica. Eu estava atendendo uma paciente e já tinha dado 1 hora de consulta. Ela falou assim: nossa, mas a gente está um tempão aqui conversando, você já fez um ultrassom em mim, E foi. Na conversa ela falou assim: poxa, já conversamos de várias coisas, você já me examinou, já fez ultrassom, já fez um monte de coisa. Boa noite, Iranilde. E você não tem outros pacientes? Eu falei assim: não, o atendimento ele não tem como durar menos que 1 hora. E hoje, na medicina com convênio, com tanto que o convênio paga e o custo da medicina, faz com que nós, médicos, às vezes tenhamos que atender rápido. E aí pequenas coisas são deixadas de lado, coisas importantes. E um fato que está acontecendo na medicina é o fato da gente se tornar super especialista. Eu coloquei até lá no Reels, né, quando eu estava dando aula na Unicamp, uma época, me falaram assim: poxa, doutor, que legal, você dando aí a aula sobre fisiologia cardiovascular, você deve saber tudo de cardiologia. Eu falei assim: eu não chego nem perto de saber tudo. São publicados 3.000 artigos por mês, só em cardiologia.
E artigos eu estou falando de revistas importantes, não qualquer revista, que aí dá muito mais. Quem lê isso tudo? Eu não leio isso tudo. Por isso que às vezes algumas pessoas me perguntam algo aqui e eu falo assim, gente, deixa eu estudar, deixa eu ler para ter certeza. E depois eu sempre respondo, tá? E por que eu estou dando falando todo esse começo, né? Passando um pouquinho desse começo. Alguns sintomas levam a muitos erros diagnósticos. Sintomas de dor articular, dor de cabeça. Eu vou contar aqui uns causos que vocês não vão acreditar. Pessoas que estavam tratando no psiquiatra. E não era doença psíquica em si. Era alimentar o problema. Dor de cabeça, insônia, vários outros diagnósticos, eles levam a erros diagnósticos. E é sobre isso que a gente vai falar, tá? O glúten em si, o que todo mundo sabe é que o glúten, ele é uma proteína do trigo, no centeio, encontra-se na cevada, no malte, e se encontra também na aveia. Você vai encontrar várias pessoas falando assim, não, na aveia não tem glúten. Só que a terra para você ter uma boa plantação, você tem que fazer um rodízio da terra. E então o rodízio que se dá com o trigo é da aveia. Então às vezes existem resquícios na rotação do terreno de glúten na própria aveia. Né? E o glúten, eles têm as gliadinas, né? E tem as gluteninas, que são substâncias que dão aquela consistência para o macarrão. Então perceba que é muito difícil para a indústria alimentar fazer um alimento que tenha essa consistência. E é aquele negócio que faz o alimento ficar bonito, faz o pão ficar fofinho, né? Ficar gostoso. É justamente isso que o glúten faz. De uma certa forma, a cardiologia tem uma parcela de culpa na obesidade e no excesso do glúten nos alimentos de hoje. Por quê? Em um determinado momento, a cardiologia em si entrou criticando muito e muito pesado as gorduras, e aí a indústria alimentar partiu para o uso do glúten, do açúcar e de outras substâncias que são tóxicas, talvez até piores do que a gordura. Bem-vinda, Marlene! Então hoje nós vamos falar sobre isso daí, vamos falar sobre o glúten. O glúten, ele tem um efeito, ele sofre uma coisa que chama hibridização. Ele faz com que o trigo ele se torne resistente a pragas, chuva, seca, aumenta a produtividade, e tudo isso faz com que a gente tenha muito mais trigo, muito mais glúten nos alimentos. Tá? E algumas pessoas falam assim, eu já assisti várias pessoas falando do glúten, ele causa doença celíaca, causa sensibilidade a glúten. Hoje nós vamos mais fundo, eu vou falar coisas que eu tenho certeza que eu vou ter colegas médicos me criticando aqui depois, mas não me importa, não me importa. Eu não estou apresentando para médicos, eu não estou apresentando num congresso como já fiz outras vezes. Eu estou apresentando para pessoas que eu quero que tenham saúde. E por isso eu vou abrir o jogo, vou contar causos aqui. Vocês vão falar assim, não acredito, o médico errou. Gente, eu peço também a compreensão, que vocês entendam que hoje o médico às vezes precisa fazer um diagnóstico em 15 minutos. E isso é inadmissível. É inadmissível, tá? Glúten significa cola. Então, o próprio nome do glúten já indica que ele já é problemático, tá? Ele não é absorvido completamente no intestino, então a maioria das causas, dos problemas que ele dá é pelo fato de não ser absorvido de forma completa. E o que acontece? Essa inflamação que ele causa no intestino faz com que as células intestinais, as vilosidades que deveriam estar grudadinhas, elas separam um pouco.
E aí essa região, que é as tag junctions, é onde entram algumas substâncias, entram alguns aminoácidos, e esse espaço intercelular entre as células, muitas vezes, tendo essas substâncias, faz com que macrófagos, nossas células de defesa, os macrófagos, vão até lá e começam a combater esses aminoácidos, esses alimentos. Qual é o problema de se combater isso tudo? É que muitas vezes essa sequência de aminoácidos que se encontram lá, naquele local, muitas vezes essa sequência de aminoácidos é a mesma sequência da tireoide. Então daí você já começa a entender por que o glúten causa autoimunidade, causa doenças autoimunes. Na verdade, o fato da gente ter esse espaço intercelular e essas bactérias que são... esses alimentos que não deveriam estar lá, sofrendo toda a reação imunológica, faz com que a gente tenha aí toda essa doença autoimune. Bom, a gliadina que eu citei, tá? Ela aumenta a permeabilidade do intestino, o que significa que o intestino ele fica muito mais fácil de ser penetrado também por bactérias e por alimentos. Então, não é só a reação imunológica que acontece, e sim uma reação inflamatória grave. Boa noite, Vera. E o que causa uma reação inflamatória intestinal? Olha só, infarto tem um fundo inflamatório. Doenças autoimunes tem fundo inflamatório. Diabetes tem fundo inflamatório. Obesidade tem fundo inflamatório. Grande parte das doenças tem um fundo inflamatório. E essa inflamação ela pode começar no intestino, tá? Como eu falei, às vezes os macrófagos, quando atacam esses aminoácidos, esse aminoácido ele pode ser parecido com o da tireoide. Aí você fala assim, nossa, mas tem doença autoimune na tireoide? Olha a tiroidite de Hashimoto. Você já ouviu falar da tiroidite de Hashimoto que leva ao hipotiroidismo? Pois é uma doença autoimune. Seu corpo ele ataca a tireoide. E é uma coisa que pode ter vindo daí. Às vezes você tem uma intolerância a glúten, você teve essa questão da tiroidite e aí você começa a desenvolver outras doenças. Aí a pessoa... Bom, eu não vou contar agora, vou contar os casos no final. Só para quem estiver no final vai ouvir cada curiosidade, cada coisa muito legal. Eu não vou contar agora não, eu ia contar um caso, mas eu vou esperar um pouquinho mais. Até porque a live de hoje é muito curta mesmo, não vai dar nem 40 minutos, eu acho. E o glúten, algumas pessoas falam assim, nossa, eu sou viciado em pão. Quem é viciado em pãozinho aí? Aquele pãozinho crocante, fofinho, ou viciado em pizza, viciado em macarrão, massa. Tem pessoas que são viciadas. Você sabe por que acontece esse vício? Você sabe por que você acaba amando esse tipo de alimento? Porque o glúten, ele age nos receptores da endorfina. Quando a gente faz exercício físico, você produz a endorfina. A endorfina, ela é muito ligada ao prazer. E o glúten, ele vai lá e ele se liga nesse receptor, estimula esse receptor e faz com que você morra de vontade de comer pãozinho. Por isso que você fica nessa vontade, entendeu? É por isso que às vezes, antes de comer um pão, você fica naquela questão do desejo. Seu cérebro libera uma substância chamada dopamina, que gera aquela ansiedade, aquela vontade de comer o pãozinho. E aí depois que você come, você libera serotonina, toda aquela coisa ligada a prazer. E lá no intestino, você, quando é absorvido, você tem o estímulo dos receptores de endorfina. Olha que coisa maléfica que tem o glúten. Ele é altamente viciante, Existem estudos científicos mostrando que o glúten piora, inclusive, a TDAH.
piora sintomas como autismo e esquizofrenia. Por que isso acontece? Porque ele é muito ligado com as bactérias do intestino. Né? O glúten ele serve ele promove o crescimento das bactérias ruins do intestino. E nosso intestino é o segundo cérebro. Lembra nas outras lives que a gente chegou a estudar que o segundo cérebro, o nosso intestino tem 100 trilhões de bactérias e tem milhões de células neurais, né? Só perde para o cérebro. E produzimos 95% da serotonina no nosso intestino. Quer dizer, o nosso segundo cérebro é o intestino. É o intestino. Tá? Ele associa a doença inflamatória e essa doença inflamatória causa doenças psíquicas. Por isso que muitas doenças psíquicas são confundidas, às vezes até a própria depressão, e pode ser uma alteração intestinal. Saiba que esse negócio do cérebro, do segundo cérebro, né, ser o intestino, foi recém-descoberto na medicina. Isso foi de poucos anos para cá. Mas eu acredito piamente que as mulheres já sabiam disso. Eu tenho plena certeza que as mulheres já sabiam que o intestino é o nosso segundo cérebro. Porque falaram, tinha aquele ditado, né? Conquistou a pessoa pelo estômago, né? Não tem esse ditado das mulheres conquistarem alguém pelo estômago, fazerem aquelas comidas saborosas para os pretendentes ou algo assim, e acabava que o homem ficava apaixonado. Eu acho que as mulheres sabiam disso, gente. A neurociência a gente ainda está perdendo para as mulheres, mas tudo bem. Vamos lá. Depois vocês me confirmam aí, mulheres. Eu vou contar um caos. Um caos que o Dr. Gabriel Almeida mandou e putz, eu achei muito interessante, muito interessante. Esse caso clínico, ele mostra muito bem o quanto que o glúten pode levar a um erro diagnóstico médico. Tá? Tinha um paciente que o Dr. Gabriel, ele cita no livro dele, que esse paciente ele passou no ortopedista por uma dor articular. Uma dor articular. Quantas vezes a gente tem dor articular, né? Aí passou no ortopedista, o ortopedista prescreveu um anti-inflamatório, o que é normal. Só que o grande problema é que esse paciente tomou anti-inflamatório por longo tempo. E aí evoluiu com uma epigastralgia, uma queimação no estômago, que os anti-inflamatórios podem causar. O que aconteceu? O mesmo ortopedista prescreveu o omeprazol. O omeprazol, gente, é um dos medicamentos que, assim, não que deveria ser banido, mas ele só pode ser usado por um curto período de tempo. E que é um dos medicamentos que mais causa erro diagnóstico. Por quê? Porque o seu estômago, o estômago do ser humano, ele foi feito para ter um pH para matar as bactérias nocivas. Toda vez que você baixa esse pH, você favorece a passagem de bactérias nocivas pelo estômago e elas chegam no intestino e colonizam o intestino e é o que causa disbiose. A disbiose nada mais é do que essa alteração das bactérias intestinais. Então o omeprazol ele causa todos esses males. Se você conhece alguém que toma omeprazol a longo prazo, saiba que isso pode acontecer. Mais do que 14 dias de uso de omeprazol, isso já está comprovado, mais de 80% dos pacientes evoluem com disbiose, que é essa alteração intestinal. E nesse caso clínico que eu estou contando, que o Dr. Gabriel Almeida mandou para mim, esse paciente ele tinha essa dor articular, tomou anti-inflamatório, começou o omeprazol, esse omeprazol ele ficou por um longo tempo e isso favoreceu a disbiose. A disbiose, ela causa deficiência de vitaminas e mais inflamação no corpo. Essa inflamação no corpo, lembrando que o intestino ele é o segundo cérebro, essa pessoa começou a evoluir com muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Passou no neuro, o neuro prescreveu um propranolol. Porque não achou a causa da dor de cabeça. Fez ressonância, fez vários exames, não achou a causa, prescreveu um propranolol.
essa pessoa continuou com propranolol, só que aí já tinha começado a ter um efeito colateral do beta-bloqueador, que é a impotência, desse tipo de beta-bloqueador em específico, muito mais. E começou a ter impotência. Olha só, de uma dor articular, já estava lá nessa parte. E o glúten, como é o motivo do nosso assunto, ele causa todas essas alterações. Por ele causar, lembra que eu expliquei no começo a questão do espaço intercelular intestinal, dele causar essa alteração no espaço intercelular? O glúten, por causar tudo isso e causar doença autoimune, ajudar a favorecer doenças autoimunes pela entrada de aminoácidos nesse espaço intercelular, pelo que os estudos mostram, faz com que a maior parte desses pacientes, quando tem uma alteração no exame positivo, sejam diagnosticados como lúpus ou outras doenças do colágeno. Olha que loucura! Uma pessoa com simples dor no ombro já estava com impotência, estava com um FAM positivo, já estava evoluindo com hipotireoidismo, uma tireoidite de Hashimoto, que é autoimune, voltando lá no começo da nossa live, né? Fazendo um link do que eu expliquei no começo da live, e várias outras doenças. Aí esse paciente ele fez um teste, era alérgico a glúten, retirou o glúten da vida dele, sumiu a dor de cabeça, que ele tinha mesmo com o uso do propranolol, parou de usar o propranolol. O hipotireoidismo ele continuou tratando, tá? Só que a dose que ele tomava de levotiroxina baixou para menos de 20% do que ele tomava. As dores articulares sumiram. Ele tratou disbiose, né, com o Dr. Gabriel, e com isso ele conseguiu perder peso, porque a disbiose é uma das coisas que causa o aumento de peso. Conseguiu perder peso. Esse mesmo paciente hoje, ele tem uma qualidade de vida completamente diferente. O que restou na vida dele? Restou só o medicamento da tireoide. Só o medicamento da tireoide. E que, aquilo que eu falei, pode ter sido causado lá atrás com a questão do glúten. Então o glúten, ele sim, ele é um problema. Quando a gente fala dentro da medicina, o fato de inflamar o intestino e causar todas essas séries de sintomas, e muitas vezes, poxa, vem uma pessoa com dor articular, você não vai conversar sobre a parte alimentar daquele paciente. O médico, é o que eu falei no começo, às vezes você tem 15, 20 minutos para fazer um atendimento, tá? Não é muito correto o que hoje o médico recebe do convênio. Hoje, se parar para pensar, um torneiro recebe mais que um médico em um atendimento. E o que é mais importante, uma torneira quebrada ou uma pessoa? Né? Então é uma coisa meio paradoxal. E nessa passagem rápida, algumas coisas são deixadas de lado. Acabam sendo deixadas de lado. Por isso que é importante você também se conhecer. Quando eu digo que num tratamento médico existem sempre 2 especialistas, é importante você ter isso em mente. Sempre existe um médico, um responsável técnico, um especialista técnico em doença, e existe o paciente. O paciente é especialista no próprio corpo. Ninguém entende mais do corpo da pessoa do que ela mesma. Então, é a união desses 2 especialistas que promovem um tratamento correto, tá? Então, falei agora do glúten, falei das alergias do glúten. O glúten pode causar a doença celíaca, que isso é o que a maioria já sabe, né? A intolerância a alimentos do glúten, doenças autoimunes, né? Que a doença celíaca ela já é muito mais pronunciada, doença autoimune, que afeta múltiplos órgãos, múltiplos sistemas, tá? E quais são os sintomas? O que eu vou sentir se eu tiver doença celíaca? Veja, não é matemático na medicina, tá? Na medicina, eu já peguei um paciente uma vez que estava com dor no ombro e era uma pedra na vesícula. Eu já peguei um paciente com dor no dente e que estava infartando,
Então, medicina não é matemática. Então, eu vou te passar o que a maioria sente quando tem doença celíaca, que é dor abdominal, diarreia, a suspeita geralmente vem da própria diarreia, cansaço, muito cansaço. Aliás, se você tem muito cansaço, gente, pensa em desbiose. Eu comecei um tratamento agora, recente, com os pacientes pós-Covid, com NADH injetável, algumas coisas injetáveis, até pela questão do que a ciência mostrou, né? Alguns estudos científicos mostraram benefício, principalmente vitamina C injetável no pós-Covid, porque o nosso corpo só absorve 400 miligramas e a injetável você pode chegar a uma dosagem bem maior, com certeza de que a pessoa está absorvendo tudo, né? A melhora da fadiga foi incrível. Então, uma coisa que você tem que tomar cuidado, fadiga confunde com muitas coisas mesmo. Então, intolerância ao glúten não tem um exame específico, né, que seja muito bom. O que você pode pedir é o anti-endomísio quando tem doença celíaca, tá? Anti-endomísio e a anti-transglutaminase. São os dois mais específicos. Se você tem suspeita de disbiose, e aí todo médico que atende obeso precisaria pedir um Indican urinário. O Indican urinário vai me dizer se tem disbiose ou não. Entendeu? Isso é importante. Todo paciente que tem doença inflamatória, colher um Indican urinário, tá? Voltando às doenças celíacas, anemia leva a suspeita de doença celíaca, náuseas e vômitos frequentes, aborto de repetição. Quantas vezes você vê uma GO? Às vezes o paciente só tem aborto de repetição. E depressão. Por que depressão? 90 a 95% da serotonina do corpo é produzida no intestino. E quando você tem a doença celíaca, você tem uma inflamação intestinal e cai a produção. Qual que é o tratamento para isso tudo? Retirar o glúten. Alergia a trigo. Alergia a trigo também é uma outra coisa que a gente encontra nas pessoas que são intolerantes a glúten. Alergia a trigo começa geralmente aos 5 anos de vida. Então, ela é diagnosticada bem precoce. Gente, eu adoro esses coraçõezinhos. Esses coraçõezinhos que vocês mandam são muito legais. Eu acho isso incrível. É legalzinho ver isso daí subindo, viu? Bom, é sinal que a gente está fazendo, que as pessoas estão gostando. A alergia a trigo, ela inicia aos 5 anos de idade e ela pode causar uma reação muito grande mesmo, com a ingestão do trigo. Ela pode causar um eczema, né, que é muito coceira, dermatite, se parece ter alergia. Agora, ó, encheu de coraçõezinhos, isso daí é legal, obrigado pessoal. Você pode ter até uma reação anafilática, que é uma reação alérgica muito grave mesmo. Crianças com rinite pode ter alergia a trigo e que às vezes não foi diagnosticada. Até assim, uma coisa que eu sugiro a você, passa num alergista. Eu estava fazendo uns testes alérgicos, né? Eu vou voltar sexta-feira agora para terminar a leitura dos testes alérgicos. É importante fazer. Ah, mas você tem muita alergia? Não, é legal você descobrir ao que você tem alergia, até para evitar, tá? A alergia a trigo pode causar até dermatite de contato. Tem pacientes que vão no dermatologista, tratam dermatite de contato e tem alergia a trigo. E precisaria diagnosticar essa alergia a trigo, né? Eu prometi que hoje a live não vai passar de 40 minutos, hein? A gente já está indo para a parte final da live. E como que eu diagnostico a alergia a trigo? O histórico, a conversa, e aí volto a dizer, poxa, o médico vai conversar rápido. Por isso que hoje eu acabo não atendendo muito convênio. Não tem como.
Como que você vai atender convênio e vai fazer um atendimento de 1 hora? Às vezes você chega a 1h30, tudo mais. Não tem como, é impossível, tá? A gente não sobrevive. Eu estou fazendo 2 pós-graduações atualmente e ao mesmo tempo, né? Eu paguei R$40 mil. Eu fiz agora mais 3 cursos, cada um de 5, um de 4, um de 5 mil e 2 de 6 mil reais. Como que eu vou me sustentar com conhecimento, ter mais conhecimento, percebe? Então, isso infelizmente não tem como. Então, eu não julgo muitos colegas que acabam não perguntando. O histórico é muito importante, por exemplo, na alergia a trigo. Testes cutâneos, aí o que eu falei para você, passa no alergista, tal. Dosagem de imunoglobulina E. Dosagem de imunoglobulina E ajuda no diagnóstico. Na celíaca também, você também tem dosagem de imunoglobulina A e imunoglobulina G, viu, Nilza? Que eu não comentei. Também você pode dosar, né? Isso tudo você faz, você fecha esse diagnóstico. Mas lembrando que a alergia a trigo, ela começa lá aos 5 anos de idade, então fica muito mais fácil. Geralmente é o pediatra que vai conseguir fazer esse diagnóstico. Sensibilidade ao glúten. Aqui eu não estou falando de doença celíaca. Estou falando de sensibilidade ao glúten. Agora eu estou pegando uma gama muito grande da população. E isso é pouco falado. A sensibilidade ao glúten é muito pouco falado. Tá? Ela é muito mais frequente que a doença celíaca. E sabe qual é o sintoma mais comum? Fadiga. Fadiga. Se você se sente cansado no dia a dia, pode ser isso. Alguns outros sintomas envolvem dor de cabeça, irritabilidade, coriza, dor articular. Perceba, tudo coisas ligadas a alergia, a uma reação inflamatória ou uma reação alérgica. Percebeu? E como que eu diagnostico se eu tenho sensibilidade a glúten? O diagnóstico é só observacional. É conversa. Não tem exame. Percebeu que então, assim, o médico, ele precisaria ter mais tempo com o paciente? Precisaria ter mais tempo. Pare e pensa agora, nas últimas vezes que você foi a um médico, a qualquer especialista, quantas vezes ele te indagou sobre a sua alimentação? Quantas vezes foi perguntado sobre a sua alimentação? E hoje, o alimento, nós somos fruto do que a gente come. O que constitui as células do seu corpo é o que você come. É o alimento. Então, quantas vezes isso foi perguntado a você? Tá? É considerado hoje uma dieta sem glúten uma dieta que tem menos de 20 miligramas dessa proteína. Isso em produtos industrializados. Então, se eu tiver qualquer produto que tem menos que 20 miligramas, eu posso dizer que aquele produto é sem glúten. Percebe? E às vezes tem pessoa que tem sensibilidade, essa dosagem já causa alteração. Então, é difícil substituir. O glúten hoje, ele não causa, se você retirar, você não tem prejuízo nenhum para a saúde, tá? Nenhum prejuízo. O glúten, ele é uma invenção do mundo moderno. Por isso que seu corpo não absorve de forma completa. Por isso que ele causa toda essa inflamação no intestino, o afastamento das células intestinais, todas essas reações. Então você não precisa se preocupar em substituí-lo. E você pode retirá-lo completamente da tua alimentação, que não vai ter prejuízo nenhum, tá? Nenhum mesmo. E quando você retira o glúten, quem está fazendo parte aí da nossa dieta, tem algumas pessoas que estão aí, que são do nosso grupo, né? Eu até esqueci, eu sempre peço, fala eu, escreve eu quem é do grupo aí, de nosso grupo de emagrecimento. Ou melhor, manda coraçãozinho aí quem é do grupo de emagrecimento. Manda uns coraçõezinhos aí para eu saber que tá aí. Então, quando a gente começa esse padrão alimentar,
A gente faz um mês sem alimentos que inflamam. E o principal alimento que inflama é o glúten. O principal alimento que inflama é o glúten. Ah, agora eu vi um monte de coraçãozinho. Então, eliminar o glúten ajuda você a emagrecer. Ajuda por quê? Porque diminui a inflamação. É importante sempre ver, viu, Vera? Ele muda completamente o perfil do seu metabolismo, tá? Existe suspeita até que muitas pessoas são levadas a diabetes tipo 2 por causa do glúten. Tá? E ele está associado ao carboidrato. A melhor forma de você evitar o glúten é evitar produtos industrializados. Essa é a melhor forma. A melhor forma é evitar produtos industrializados. A Rose tá aí. Rose, é bom te ver aqui, viu? Eu vi que a Karina também entrou. Vocês são novas aí no grupo. São novas, legal. Mônica, eu adoro quando vocês vêm. Eu só tô aqui porque vocês estão aqui, sabe? E a ideia é trazer realmente informação. Eu tô até pensando na semana que vem em pegar pesado, sabe? Falar sobre a questão do intestino mesmo. Falar geral sobre o intestino. Falar as coisas que são boas, o que são ruins. Bem-vinda, Tati. Falar sobre essa questão do eixo, que eu tô sempre citando, né? E cito de pouquinho em pouquinho em cada live, mas talvez falar um pouquinho mais, sabe? Explicar sobre a disbiose, porque, disbiose é muito comum e causa várias doenças. Causa doenças emocionais, doenças físicas, doenças comportamentais. Comportamentais, olha só. Falar sobre o papel da microbiota no intestino. Eu estou pensando na semana que vem falar sobre isso, mas aí já é uma live bem mais longa. Eu confesso para vocês, lembra, eu tenho um pacto com vocês de fazer uma live em menos de 1 hora, que nem eu já acabei. Sobre glúten não tenho mais muito o que falar. Contei os causos, contei o que faz, por que faz mal, contei o que ele causa no intestino. Já falei tudo. Só que para eu fazer essa live de disbiose, é uma live de 1h10, 1h20. E eu não sei se fica legal. Não sei, eu queria a opinião de vocês aí. Queria saber se vale a pena fazer algo assim. E também quero fazer uma live sobre os tipos de dieta que existe. Pelo menos os principais tipos, sabe? Fazer algo sobre nutrigenética, o quanto que a nutrição muda a sua genética. Isso é bem legal. Bem legal. Então eu já estou programando algumas lives bem legais, gente. Eu peguei muito material da pós que eu estou fazendo. Eu acho que são coisas que vão contribuir muito. Tá? Alguma pergunta sobre glúten? Então, Marlene, depressão, ela é muito ligada ao intestino, porque a depressão, a maior parte das causas de depressão, elas são ligadas ao sistema da serotonina, que eu citei agora há pouco. E 90 a 95% da serotonina vem do intestino. Marlene, você é do nosso grupo. Depois, me cobra lá no grupo, eu vou dar para vocês vou passar para vocês, tá? Isso tá lá no pessoal que está na Hotmart, que está fazendo o grupo lá no Hotmart, eu vou deixar lá também uma receitinha de algo para ajudar na disbiose, ajudar a controlar, a melhorar as bactérias do intestino, tá? Teve uma pessoa que falou aqui que é disbiótica. Então, assim, eu vou passar para vocês o que eu costumo passar para os pacientes mesmo, voltado para disbiose. É muito legal o kombucha, fazer kefir, tá bom? Mas tem coisas bem mais interessantes. Repor lactobacilos também é legal.
A questão da desbiose é que a gente não adianta você falar assim, eu vou fazer por um tempinho. Não, é uma coisa que é sempre. E, por exemplo, o kefir ele vai te dar bactérias boas diferentes da kombucha, tá? Então é bem interessante. Bem interessante mesmo. Bom, acho que eu vou encerrar por aqui, pessoal. 40 minutos de live. Hoje foi muito rápido, marcando o meu retorno. O pessoal que é novo lá no grupo, se preparem. Lá no Hotmart vai ter mais coisa, tá? A gente já vai começar a montar os grupos pro coach ligado a emagrecimento, tá? Então já se preparem aí. Quem não puder assistir online, ao vivo, vai ficar gravado também, mas é legal você assistir. Vão ter vários exercíciozinhos lá que eu vou passar para vocês ligado a emagrecimento, tá? Do coach, da parte de mentalidade. E no mês que vem começa aqueles exercícios físicos que eu contei sobre que você faz exercícios por 10, 20 minutos. Não é o HIIT, tá? Mas aqueles exercícios de 10 a 20 minutos que promove uma queima de gordura por 48 horas. Tem pacientes que relataram perda de 12 centímetros de abdômen. Mas esse daí eu não vou pôr no grupo, vai estar na plataforma do Hotmart. Tá? Então o pessoal que é do grupo antigo, que tem direito a entrar lá no Hotmart, entra e se cadastra. Tá bom? Eu que agradeço, gente. 10 são vocês. 10 são vocês. Bom, vou encerrar. Boa noite a todos. Espero ter acrescentado a vida de vocês. Tenho certeza, Vera, que no próximo grupo você estará. Eu acho que vai ser em novembro. Eu acho que o próximo a gente vai abrir em novembro. Espero que tenha acrescentado a vida de vocês. E mandem para mim aí no direct sugestões de temas e tal. Mas eu acho que semana que vem eu vou fazer esse daí, sobre o intestino. Porque esse daí vai dar uma fechada nesse assunto. Vou explicar bem desbiose, que eu acho bem legal. Tá bom? Boa noite a todos e bom descanso.